A grande polêmica aqui nos Estados Unidos, e que já tomou notícias no mundo inteiro, é sobre as leis severas que o governador Ron DeSantis da Flórida teve que implantar em resposta à irresponsabilidade do governo federal. Ou seja, o governador Ron DeSantis foi obrigado a tomar atitudes em resposta às incompetências de Joe Biden. Muitos imigrantes que têm suas vidas estabelecidas na Flórida estão lá passando por situações de medo, desespero, devido à lei severa, talvez, se não há uma das mais severas em contra da imigração no estado da Flórida. E as redes de televisão como a Univision, imigrantes desinformados, pessoas que atacam o governador Ron DeSantis, pessoas que criticam o governador Ron DeSantis, eles não têm um conhecimento, parece, do que está acontecendo nos Estados Unidos. O governador Ron DeSantis jamais teria tomado esta decisão de implantar leis tão severas e duras contra a imigração se o governo federal fosse competente e responsável para ter cuidado das fronteiras dos Estados Unidos. Quando Biden assumiu a presidência, tudo aquilo que naturalmente nós que vivemos aqui há muitos anos sabemos que os democratas, todo o partido democrata é mentiroso, assim como a esquerda brasileira vive de promessas de adestrar jumentos para conseguir votos, e os imigrantes foram o curral, os imigrantes que já vivem aqui naturalmente, que têm poder de voto, foram o curral eleitoral de Joe Biden e de sua facção, prometendo mundos e fundos, dizendo que a fronteira dos Estados Unidos seria aberta e que todos aqueles que adentrarem aos Estados Unidos seriam bem recebidos em nome dos direitos humanos, que é aquilo que eles só sabem pregar, mas que na prática a situação é outra. Nesses 2 anos de administração Biden, o sul dos Estados Unidos tornou um caos sem precedentes. São milhares e milhares de pessoas em estado subhumano na fronteira sul dos Estados Unidos tentando entrar no país. Um caos nunca visto antes, graças a Joe Biden e a sua incompetente administração. As comunidades dos Estados Unidos se viram lotadas de pessoas recém-chegadas. E governadores do Sul foram, principalmente o Greg Abbott, do estado do Texas, junto com Ron DeSantis da Flórida, foram obrigados a tomarem atitudes por conta própria, senão esses 2 estados, o Texas, que faz fronteira com o México, o mais afetado, a Flórida, que é uma península que não tem fronteira com nenhum país, mas é tido como o paraíso para aqueles que querem chegar paraíso daqueles que querem viver nos Estados Unidos, se viram encurralados com uma invasão em massa dessas pessoas, a ponto que esses governadores tiveram que fretar ônibus e colocar essas pessoas para serem transportadas para estados democratas como uma forma de empeitar Biden e a sua incompetente administração. As pessoas estão criticando Ron DeSantis de uma forma injusta. Deveriam olhar a situação da administração Biden,
que é a real culpada pelo caos na fronteira sul dos Estados Unidos e por tudo isso que está acontecendo na Flórida. Jamais Ron DeSantis teria tomado uma decisão severa e radical se Biden tivesse cuidado, ou pelo menos cuidados básicos, na fronteira sul dos Estados Unidos e tivesse colocado em prática os processos de imigração. O governo federal, incompetentemente, através da administração Biden, abriu a fronteira sul, os estados lá de baixo se viram afetados e os governadores locais foram obrigados a tomarem atitudes como essa de Ron DeSantis, que poderá afetar a economia da Flórida. Em algum momento, o Ron DeSantis, que é um excelente governador, talvez o melhor da história do estado da Flórida, vai ver que estas leis severas contra os imigrantes vai afetar a economia do estado, faltando pessoas para trabalhar, diminuindo o número de consumidores, enfim, tudo aquilo que se refere à economia. Isto é um fato. E a agricultura, que é um grande setor dos estados do sul, um setor que ninguém tem interesse de trabalhar, vai ser a mais afetada. E, em algum momento, o governador Ron DeSantis vai voltar atrás para não deixar com que setores como a agricultura e a construção padeçam com a falta de mão de obra. Em algum momento, quando a economia da Flórida estiver a ponto de urgência no vermelho, o Senado da Flórida, o governador Ron DeSantis, voltará atrás para que, principalmente, setores como a agricultura e a construção não sejam tão afetados, frouxando mais esta lei. Mas para deixar bem claro que Ron DeSantis foi obrigado a tomar esta atitude em resposta à incompetência de Joe Biden e de todos os democratas, que assim como a esquerda brasileira vive de mentira para enganar, ludibriar em nome dos direitos humanos. E hoje, o próprio Biden, depois de, na metade de seu mandato, viu das burradas que ele cometeu e está tomando certas atitudes, porque senão a situação imigratória do país pode chegar a um caos sem precedentes. Então, antes de você culpar o governador Ron DeSantis, culpe Biden, que é o único responsável pelo caos imigratório nos Estados Unidos. Ron DeSantis é um grande nome para a presidência da República, junto com Donald Trump. E a Flórida, em algum momento, voltará atrás em algum ponto desta lei, uma vez que vê e sentir que a economia da agricultura, o setor da agricultura e da construção foram afetados pela lei anti-imigrante, que na verdade não é uma lei anti-imigrante, é uma lei de proteção para o Estado, provocada pelas incompetências de Joe Biden. Eu sou Leonardo Libório, eu falo de Nova Jersey, Estados Unidos.